Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos começar uma live aí, conversar sobre atraso de fala com a doutora Vanessa Fono, trabalha comigo no hospital não, no Espaço Renascer, na clínica. E começar o pessoal a chegar aí, tá bem? Tudo bom? A Amanda, Carol, todo mundo chegando, entrando. Que legal. Já vamos começar. Legal. Vamos ver aqui. Vamos que vamos. Um pouquinho falar. Obrigado, Amanda. Legal. Vamos que vamos, né? Ativar, agitar esse Instagram, né? Deixar ele ativadão. Vamos que vamos. Olha ali, né? Andresa já conhece a turma toda, né? Que vai estar na live aí, pô. Né? Todo mundo trabalha lá na clínica. Inclusive, eu convidar a Andresa depois para fazer uma live com a gente, hein, Andresa? Aí, a Vanessa entrando. Então, vamos conversar hoje sobre atraso de fala. Eu convidei uma pessoa que sabe tudo. Ela vai se apresentar e vai trazer essas informações para vocês. Oi, Olá, tudo bom? tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem, e você? Ah, não, legal, que bom. E aí? Tudo jóia, estou aqui na Hum. expectativa com a minha escola, Ah, boa. que é sempre Quem não cola não sai da escola, essa é a verdade, né, gente? A gente brinca, a gente brinca assim, mas a informação tem que estar sempre fresca, né? tem. Todas as novidades, todas as coisas assim. Então, o que que eu primeiro pedi para você fazer? Primeiro, pra você se apresentar para essa turma aí, que segue aí, para Claro, passar a seguir você também. Tem bastante inclusive, informação legal para você passar. estou vendo um monte de gente conhecida, ó, meu primo, meu marido, acabou de entrar, que bom. Ah, tem que, né? Tem que dar uma força, né? Senão depois apanha. É isso aí. Bom, Pedro, primeiro eu quero agradecer o seu convite. Eu acho muito legal esse trabalho que você está fazendo nas redes sociais. Eu adoro o seu perfil, dou risada, me divirto, mas eu acho que impacta muito positivamente a vida de muitas pessoas, né? Trazendo informação, divulgando informação importante, tirando dúvidas, sim. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pelo convite para falar de um tema aí que é muito comum nos nossos consultórios, né? Sim. E, e eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Vanessa Leme, eu sou fonoaudióloga. Eu me formei na Universidade de São Paulo em 2013, faz um tempinho já, mas não faço as contas porque eu entrei muito jovem. E aí eu me formei em fonoaudiologia, depois eu continuei lá, fiz minha especialização em audiologia clínica. Continuei mais um pouco, eu fiz o meu mestrado na área de processamento auditivo, né? E atualmente eu atuo mais nessas áreas mesmo, de transtorno de processamento auditivo, aprendizagem, e já estou aí há 16 anos fazendo atendimento clínico. Trabalho com audiologia também, triagem Perfeito. auditiva. A Denise Bastante. É, perfeito. É a Denise junto aí. A Denise é a próxima. Vou é a convidar a Denise já para a próxima. próxima. Se Ela já sabe prepare. o que ele fala, hein, Dê? Então, menina, é isso mesmo. A gente é, trouxe esse tema, né? Porque é um tema que a gente vê que ele tem uma recorrência, ele tem uma prevalência, e a gente vê frequentemente. Inclusive, eu acredito que nos meus anos de pediatria, assim, de consultório, das coisas, assim, foi se surgindo cada vez mais, parece que foi um sistema cada vez mais frequente de acontecer esse problema, né, de atraso, de fala. Muitas vezes a percepção da mãe do que é atraso, do que não é atraso, ele é deturpado, porque, viu o vizinho, a Camila tá junto com a gente A também. Nila também, Ah, filho do Nata. vizinho, é isso aí. O filho do vizinho nasceu na mesma época, já fala, né, então, Sim, manda ver. O que que você pode dizer para a gente o que seria um conceito de atraso de fala? Assim? tá. Então, acho que assim, antes de falar do atraso mesmo de fala, Sim, eu queria falar um pouquinho do desenvolvimento da fala. E a perfeito. gente vê assim as mães, a família muito preocupadas e quando a criança vai falar as primeiras palavrinhas, né? Então, muito Uhum. preocupada no aparecimento daquela linguagem oral, né?
Mas é Uhum. importante a gente diferenciar a fala e a linguagem. Então, a fala é assim, quando a criança começa a se expressar por meio de palavras. Porém, a linguagem tem um sentido muito mais amplo e ela já se desenvolve muito antes disso, né? Então, a linguagem, ela já vai se desenvolvendo na medida que a criança começa a se comunicar através do choro, do sorriso, do contato de olho, dos gestos, né? Do grito e vai começar daí a desenvolver primeiro a compreensão, então ela vai começar a compreender ordem simples, e a gente já pode pensar em olhar mais cuidadosamente para esse desenvolvimento, porque uma criança pode apresentar já um atraso ou uma disfunção nesse desenvolvimento antes de, não precisa esperar aparecer a fala, então a gente tem que perceber aquela Uhum. criança de 6 meses, ela tem interesse em relação aos sons, procura, localiza, como que ela se comunica? Ela balbucia, ela tenta imitar os sons que ela escuta do cuidador, ela olha no olho, ela tem uma intenção comunicativa. E quando a gente tem dúvidas, eu acho que a mãe, assim, a queixa da mãe tem que ser ouvida com muito cuidado, porque se a mãe está preocupada, a gente tem que investigar. Pode ser um excesso Perfeito. de zelo? Pode ser, e aí que bom, né? Que bom que a gente vai orientar e vai mandar para casa, mas pode ser que não, a gente tem que investigar sempre a queixa da mãe. E eu Uhum. acho que assim, o mais importante é fazer uma avaliação, né, específica para você poder intervir precocemente. Eu acho que a gente sempre tem um resultado muito mais positivo quando essa intervenção é precoce. Uhum. E Entendi. Às vezes, porque aí você já joga alguma coisa que, às vezes, a mãe, ela percebe umas coisas que ela traz para o pediatra, principalmente na consulta de rotina, ela fala ao pediatra, ó, não sei, ele tá estranho, ele mudou, porque às vezes muda, né? A uhum, criança vem vindo bem, isso. muda o comportamento. Uhum, E o pediatra fala, não, isso é assim mesmo. Então, o que eu falo sempre para os meus colegas, e eu tenho uma colega minha, Paola, ela sempre fala isso, a queixa da mãe corre exatamente. atrás, porque alguma coisa pode ter ali dentro. Exatamente. E antes era muito comum, a gente ainda vê, infelizmente, no consultório, até a mãe chegar na fono, ela já primeiro conversou com o pediatra, aí depois conversou com a professora da escola, com o vizinho e tal. E é muito comum, infelizmente, a gente ainda tem famílias que chegam falando: não, mas o médico mandou esperar até 4 anos. Não, mas a professora falou que é normal, que é o tempo dele, que daqui a pouco faz um boom e vai falar. Então, eu acho que tem que tomar Uhum, um cuidado com esse tipo de orientação. E se tem uhum, uma dúvida, se está observando alguma alteração, algum atraso, eu acho que vale uma investigação. E a outra coisa que eu acho muito importante também, Pedro, assim, sempre que a gente tem um atraso no desenvolvimento da fala, a gente tem que garantir, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, tem que garantir que a perfeito. audição está funcionando perfeitamente, né? Uhum, é a linha, né? Você Isso, tem que estar entrando para absorver aqueles sons, aquele barulho, para a criança começar a poder imitar, né? exatamente. E às vezes uma perda auditiva, eu vi que uma Maria Silvia Torrino, amiga minha, acabou de entrar, pode comentar aí, Uhum, Maria Silvia. E às vezes uma perda auditiva, ela é silenciosa, então não é sempre que a sim. gente consegue observar, ainda mais numa criança, né? Então, às vezes ela Uhum, tá com uma otite serosa, que não tem sintomas de dor, de febre, que ela é silenciosa, mas no momento crítico que a criança está desenvolvendo as habilidades auditivas, né, processamento auditivo, está desenvolvendo as habilidades de linguagem e que pode acarretar um prejuízo, né? E assim, uhum, graças a Deus, hoje em dia a gente já tem aí como obrigatoriedade o teste da orelhinha, né, que é feito já em todos os bebês, que é para ser realizado em todos os bebês nascidos vivos, e que com ele a gente já consegue, pelo menos, fazer uma primeira triagem para ter um diagnóstico precoce das crianças que nasceram aí com uma surdez congênita e que precisam de uma uhum. intervenção ali antes dos 6 meses de vida, o mais precocemente possível. Perfeito.
Esse é um protocolo até recente, né? Eu acredito que deve ter sido os últimos 7, 8 anos, é uma coisa que até antes disso era o teste do, não fazia teste nenhum, né? A gente, o pediatra ali no, né, fica No, instalando o teste básico, o pediatra, isso, no comportamental, agora não. né? Exatamente, Exatamente. agora não. E o comportamental a gente sabe que engana no recém-nascido, né? Até assim, os Perfeito. primeiros testes que eram feitos quando o bebê nascia era com a gogô, né? Para ver se a criança tinha o Isso. cálculo palpebral, só que ele não é um teste muito sensível, ele não vai detectar perdas unilaterais, ou leves, Uhum, moderadas. Então, a gente precisa, na verdade, associar, claro, a observação do bebê. Então, eu faço a uhum, orelhinha e tem muita mãe e pai que fala: ah, não, eu sei que ele escuta, porque quando eu falo com ele, ele para de mamar, franze a sobrancelha. Ótimo, uhum. excelente. Mas precisa associar isso com. Hoje a gente tem tecnologia para isso, então com o resultado de um exame mais objetivo, né? É, você consegue, vamos agregar, né? Quanto mais possibilidades você excluir de dentro dessa situação, melhor, né? Não adianta nada a gente olhar e, vamos pensar no autismo da criança logo de cara. Não, Sim, tem mil fatores que podem estar influenciando dentro dessa história, né? sim. Então eu acho que a primeira coisa realmente é o perfeito. Se não está entrando a mensagem, como que eu vou Uhum. reproduzir, né? Não tem Exatamente, jeito. Ó, exatamente. deixa eu te falar, o pessoal às vezes manda umas perguntas aqui, eu já posso te dar algumas coisinhas. A Juliana que perguntou, até que idade é normal a criança não falar? Acaba sendo meio que, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses não pode parar de, sabe? Aquela coisa que a gente fica esperando dar o aniversário do mês ali, Isso, e para poder, nossa, alguma coisa está errada e tal. Tem alguma coisa assim que, ó, bate o martelo, se não falar até esse dia, tá isso. errado. Então, a gente tem os marcos do desenvolvimento esperado, né? E o que eu sempre falo, assim, Uhum. tem uma variabilidade individual? Claro que tem, né? E alguns fatores, né? Por exemplo, é o primeiro filho, frequenta pré-escola ou não, se tem contato com outras crianças ou se fica mais com adultos, são fatores ambientais, né, que podem interferir no desenvolvimento da fala. Mas a gente espera que as primeiras palavrinhas apareçam, né? Com 1 ano, 1 ano e 3 meses de idade, com 1 ano e 6. Eu vi que teve uma pergunta que fizeram com 1 ano e 6, o que é esperado? A criança já está combinando duas palavrinhas, quer água, claro, né? Com trocas ainda, as trocas esperadas para a idade, quer água, dá bola. E a partir de 1 ano e meio ir aumentando esse vocabulário, tá? Uhum. Com 2, 3 anos já está formando frases simples, mas mais uma vez, não adianta só observar a linguagem expressiva, como que está a compreensão dessa criança, como que é o brincar Uhum. dessa criança? Ela faz jogo simbólico, por exemplo, né? Então a criança brinca de. Eu vi que a Marina faz muito, que eu vejo os posts de vocês e adoro. É, Então ela tá lá. brinca, né, de dar comidinha, de usar um objeto na função, por exemplo, de um telefone ou de uma colher, de um pratinho. Como que é o brincar dessa criança? Como que é a intenção comunicativa? Então, na verdade, são vários aspectos que a gente tem que observar e não só a fala propriamente dita, Né? tá? Mas Aquele depois momento do barco, né? Pode isso, falar, depois pode eu vou falar. fazer. Vou ver se eu faço um post sobre os marcos do desenvolvimento, Legal. que eu acho que é importante, mas a gente tem até bastante acesso. Acho que eu achei super legal agora a nova caderneta de saúde, né, Pedro? Que é É verdade. aquela carteirinha de vacinação que todo mundo perdia, né? E agora tem o Uhum. livrinho. Então, assim, eu recomendo muito a leitura, tem muita informação bacana e importante, não só desenvolvimento de linguagem, como desenvolvimento motor. Eu acho que tem bastante informação acessível lá também. Mas sempre que Me tiver ajuda. dúvida, Ajuda não só a acompanhar o peso agora, né? Agora tem toda essa informação sim, de desenvolvimento psicomotor todo ali disponível. exatamente, exatamente. E você falou no desenvolvimento neuropsicomotor, que eu acho que é uma outra coisa importante, né? Então, assim, importante deixar a criança ter experiências, né, no meio em que ela está inserida.
Então, a gente tem que lembrar que a gente nasce com essa capacidade biológica para desenvolver a fala, né? Então, isso que nos diferencia dos outros seres, né? Só que a gente Uhum. precisa de estimulação, de experiência no meio ambiente que a gente está inserido. Então, é muito comum, muitas vezes, aquela criança que tem pais que são super protetores, que não deixa brincar muito, deixa muito paradinho dentro do chiqueirinho, não deixa explorar o meio, ter aí um prejuízo não só no desenvolvimento de linguagem, como no desenvolvimento, né, sensório-motor também e até cognitivo. Então, assim, deixar Uhum. sujar, andar no chão, dentro de um ambiente seguro, claro, né? Tirar o que é perigoso, remédio, produto de limpeza, facas, objetos cortantes, mas no mais, dentro daquele ambiente seguro, deixar a criança explorar o ambiente Perfeito, e perfeito. conversar com ela, né? Que eu acho que é o principal. Esse é um outro fator que às vezes a gente, no dia a dia aí, principalmente eu fui perceber depois de pai mesmo, a gente tem que estar conversando não com ela e na frente dela, né? Isso, Parece que eles são umas pequenas esponjas mesmo, né? Eu estava lendo alguma coisa falando que até os 7 anos a onda cerebral dele é muito semelhante dos bebês, das crianças, é muito semelhante ao estado de hipnose, né? Então, tudo que você faz na frente deles, eles absorvem totalmente. Então, tem que falar com a criança, senão o negócio não vai. Às isso, vezes tem que dar uma estimulada, fingir que não entende umas coisas só para ver se a criança isso. pega, né? Aquela mãe que a Funda já conhece. Que a gente às vezes dá, mas tenta ignorar, não, o que é isso? Para ver se dá uma estimulada. Mas isso faz parte do embate entre a linguagem, né? É, A mãe fazendo um binômio, a mãe e o filho. isso, e tem estudos que mostram como que a conexão da criança com o cuidador é importante para esse desenvolvimento, né? Não só de linguagem como cognitivo. Então, assim, tomar cuidado, separar um momento para você brincar com a criança em que você esteja presente naquela brincadeira. Então, deixar o celular de lado, deixar as preocupações, o que você vai fazer para o jantar ou alguma coisa que aconteceu no trabalho, para estar ali presente. Então, ficar na altura da Uhum, criança, olhar no olho da criança, dar um modelo de fala adequado. Então, é tentador a gente falar de forma infantilizada. Acho que todo mundo acaba fazendo uma vez ou outra, mas sempre você é o modelo de fala para o seu filho, né? Então, se ele uhum, fala errado, ele tem 2 anos, vai falar tachoio, mas eu não vou repetir tachoio, eu falo o cachorro, né? Então, uhum. fazer muita repetição, olhando no olho, brincando, ler história, um estímulo assim muito rico, cantigas, brincar de roda, cantar, né? São aquelas brincadeiras antigas, são as mais ricas, ao meu ver, né? O livre brincar. Né? Nem sempre precisa ter brinquedo para estimular a linguagem, a gente usa situações do dia a dia. Então, na hora do banho, vamos lavar a cabeça, vamos lavar o pescoço e falar das partes do corpo, fazer cosquinha, se conectar, tem seu momento prazeroso, gostoso. Na hora de dar comida, olha, vamos comer o arroz, que gostoso, ele é mole, que gosto tem. Vamos comer agora, qual que você vai escolher, né? E isso que você falou é muito, muito verdade também. A criança tem que ter necessidade de se expressar verbalmente. Então, às vezes, a criança Uhum, aponta e pronto, já está ali o que ela quer. Então, ela uhum. sente a necessidade, né? Ela está apontando e está sendo Perfeito. suficiente. Ou não, às vezes tem um irmão mais velho que é o intérprete, né? Ou o pai Uhum. e mãe que é o intérprete. Então, ela não vai ter tanto a necessidade de desenvolver melhor, né, a expressão verbal. Então, a gente precisa ficar atento aí a todos esses fatores também. Não falar por ela. Eu lembro que eu tinha um professor meu, doutor Alexandre Serafim, não sei se você conhece, ele é neuropediatra, que estava até, e ele sempre contava uma história nas aulas dele, que era do Tavalinho, 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 a criança veio falando Tavalinho, e acho que a TO, que trabalhava com ele, falou, mas ele fala Tavalinho, ninguém sabe o que é Tavalinho, Tavalinho era o jeito que a mãe falava cavalinho, Então, para ele é. aprendeu do Tava jeito que a mãe falava. Então, tem que entender que essa responsabilidade, ela é
nossa de pai e mãe, né? Não adianta também a gente pensar, não, eu vou passar na fono, a do fono vai Isso. benzer meu filho, ele vai sair Porque não deco- funciona, né? declamando o hino da independência. E não vai acontecer. Tem aquela Você vai ter que sentar e simpatia, né? falar. Eu já escutei muitas É. simpatias. Põe o pintinho para piar dentro da boca da criança. Então, assim, tem solução fácil, né? A- Não, ó, eu vou te falar, a simpatia na minha casa fizeram para minha filha. Jura? Botaram a água de janeiro, primeira chuva de janeiro, na casca do ovo para ela tomar. Agora a menina não para de falar. Não sei se foi a simpatia, não sei o que que foi, mas Olha, ela fala que fala. vamos estudar Tempo. isso, né? Vamos estudar. Bom, Impossível, né? Impossível, gente do céu. ai, mas assim, Muito não bom, muito legal. existe solução Mas isso que você fala de explorar o meio, da criança ter essa exploração, eu acho que independente do atraso de fala, que é o fácil. nosso assunto hoje aí, ele é estímulo imunológico, ele é estímulo social, ele é estímulo de apego, de afeto, de confiança, de estímulo de personalidade, estímulo de autoestima da criança, né? Sim, Você de tem autorregulação, né? você tem um mundo de coisas a partir do momento em que você solta. Sim. É engraçado, né? A gente acha que a gente tem que ensinar a criança a fazer cada coisa, cada detalhe, mas não, é o contrário. Às vezes a gente tem que vai e faz, vamos ver o que que dá. E eu acho que o papel do pai nesse aspecto é muito importante, porque a mãe, ela já nasce com esse instinto de proteger, né? E o pai é aquele Sim, que vai cortar todos os cordões, né? E aí o pai é o que normalmente é o que joga, é o que deixa enfrentar os desafios. solta. Então, o soltar às vezes é importante. Dentro de um ambiente seguro, a gente tem que soltar, não tem jeito, né? Porque é assim que ela vai desenvolver tantas habilidades, né? Desenvolver as funções executivas, a autorregulação, autocontrole, né? E tem que explorar mesmo o meio. Acho que é assim que a gente vai moldando aí as nossas conexões, né, do sistema nervoso central e aí tendo um desenvolvimento mais adequado. A gente brinca que a criança ela vai perdendo 10% de ser bebê a cada ano, né? A cada ano de vida. Então, assim, esse momento do desenvolvimento da habilidade de falar, né? Ela ainda é muito bebê. Então, a gente tem que ter uma segurança total ali, né? Mas se a gente também, ela é muito bebê, mas ela já não é 100% bebê. Ela Sim. não é um bebê que você tem que dar mamar no peito ali, se trocar, é tudo 100% dependente. Isso, e até a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente esquece que os nossos filhos crescem. Às vezes a gente quer que eles fiquem bebês por mais tempo, né? Então, assim, tomar cuidado, por exemplo, a hora de tirar, se deu chupeta, a hora de tirar a chupeta. A questão da mamadeira, hoje a gente já aconselha passar direto para o copo, mas se deu, não dá para deixar uma criança com 5, 6 anos usando mamadeira, né? Né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados para não. A gente acaba infantilizando mesmo a criança e deixando ela mais imatura. E depois aí a gente reclama que ela é uma criança muito infantilizada ou imatura. Então, Com muitas certeza. vezes é reflexo das nossas atitudes, escolhas, só que o pai e a mãe, é claro, sempre tem a intenção de acertar. E é difícil quando o problema está dentro da nossa família a gente perceber, porque acontece comigo, vai acontecer com você em vários outros aspectos. Para quem olha de fora, é muito mais fácil de perceber, né? Então, assim, é buscar Uhum. ajuda mesmo em profissionais que você confie. E se tem aí uma dúvida, conversar sempre com o pediatra, escolher um pediatra que te dê, né, essa abertura, que fale sobre isso, eu acho que é muito importante. E uma outra coisa, assim, que eu acho que é um tema que a gente tem que levantar a bandeira e conscientizar. É até difícil de falar disso no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, mas do uso inadequado de telas, né? Então, assim, a gente já. Chegou no ponto que eu acho que em termos de relação com a fala é um momento um momento moderno mesmo, né? Isso. A gente já percebia alguma coisa com a televisão e tal, mas a televisão ela não tem.
ela não tinha até então canais específicos que prendiam tanto a atenção da criança, né? O horário da TV Globinho, do show da Xuxa, era de manhã. Na nossa época Agora, a tinha partir de 1 hora da comercial, tarde, na nossa época tinha comercial, tinha exatamente. jornal, para a gente assistir o desenho que a gente queria, a gente tinha que saber esperar, né? Agora Ah, não, não. 10 horas vai ter o. 10 horas é o Thundercats, então tem que esperar dar 10 horas. E sabe que vai passar o Thundercats, o X-Men é Depois, meio-dia. depois do almoço era o Chaves e Chapolin, né? Isso, exatamente. Tinha Então horário. acabou vindo o advento dessa televisão paga pra gente, que tem programas 24 horas para criança, Isso. e junto com isso veio o celular, a tela, Os a dispositivos demanda, né? móveis. Você Exatamente. escolhe o que você quer assistir na hora. Na hora que você quer Então, assistir, exatamente. E às vezes, né, eu até vi a live que você fez com a Camila, né? Então é claro que eles auxiliam a acalmar a criança, né? Então, vai dar comida, a criança não come, mas coloca lá um celular na frente, um tablet na frente, ela come rapidinho. Mas essa é a solução a curto prazo, né? Porque a longo uhum, prazo você não tá indo ali direto na questão, no problema. Pelo contrário, está dando uma bengala ali, uma muleta para passar por cima naquele momento. E aí eu fui até dar uma olhada aqui, a Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2016, eles emitiram aí um documento, né, sobre a saúde de crianças e adolescentes na era digital, e falando aí dos efeitos negativos, né, que o mau uso desses dispositivos podem alterar o sono, a atenção, o aprendizado, a memória, o sistema hormonal, aumentando o risco de obesidade, a regulação do humor, aumentando o risco de depressão, transtorno de ansiedade, habilidades auditivas, visuais, agora com essa criançada aí na aula online. Eu li um outro post de um oftalmo falando que está aumentando muito a questão da miopia, porque as crianças ficam muito com olhando certeza. perto, né? Então, Uhum, precisa olhar para longe, precisa ter pausa, precisa olhar para o horizonte, isso é importante. Aí, questão interferindo, claro, na linguagem, na interação social, nas habilidades motoras e no controle emocional. Então, assim, é um tema muito importante. Acho que todas as sociedades já se pronunciaram quanto a isso, né? Então, aí tem uma tabelinha aí de tempo de exposição recomendado de acordo com a idade, e muita gente uhum. não sabe, mas até os 2 anos é zero exposição. Difícil, É né? dificílimo, né? Porque a gente vê que a mágica da galinha pintadinha, da Peppa, parece que entra Nossa Senhora dentro da sua casa, né? Que negócio desceu divino. Porque, porque você bota aquela coisa colorida, com música, com som e repetitiva, é uma delícia. Cantiga de roda, legal. Só que ao vivo, a criança tendo conversa com você, com a galinha, ela não está conversando, ela está recebendo uma informação totalmente passiva. Exato. E nessa mesma resolução que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez e tudo, entra um estudo que fez ressonância da cabeça das crianças, assim, não foi achismo da própria cabeça, foi estudo grande, eles fizeram ressonância e viram que o cérebro das crianças desenvolvia menos. É. Tipo, é uma paulada na Ou cabeça seja, tem uma o alteração negócio aí. na neurofisiologia mesmo, né? Então Fisiologia. é assustador quando a gente começa a ler os efeitos. Então é um problema que eu acho que é de saúde pública mesmo. A gente tem que usar. Claro, tem benefício? Tem. A gente usa para estimular muitas vezes em terapia, usamos, mas tem que saber usar. Tem que pensar na idade da criança, na maturação, né, que ela tem para aquilo, no conteúdo e sempre com supervisão, né? Eu procurei aqui, olha, um outro estudo do Cabale e colaboradores de 2015. Ele fez um estudo observando crianças que estavam na sala de espera de um consultório de pediatria. E aí eles observaram que na casuística lá estudada, 96% das crianças de 0 a 4 anos na sala de espera usavam os dispositivos móveis. 75%, ó, de 0 a 4 anos, tinham o seu próprio dispositivo, tinha o seu celular, o seu tablet. Cara, eu 90... fui hoje no shopping.
passei no shopping para comprar uma sandália, ela falou assim, olha, leva esse aqui que eu presentinho para ela, é um segura celular. Eu falei, mas ela tem 3 anos. Não, mas esse aqui eu dou Não, para todas as crianças. Tipo, ela já tem o celular dela. Não, ela não tem o celular dela, cara. Pera, segura o meio tem campo que aí. ter. Entendeu? O negócio tá Exatamente. solto, cara. Tá muito Totalmente bom. solto. E nesse estudo, ó, 92% das crianças já até 1 ano usavam, né, sendo que a recomendação é para não ter exposição, e quase que o total, 100% das crianças de até 2 anos de idade, ó, janela de oportunidade ali, de desenvolvimento de linguagem, elas usavam diariamente. Imagina. Diariamente. E aí, assim, Assim, horas e horas. e a gente, é claro, não é fácil, é um caminho sem volta da tecnologia, né? É claro que uma hora o filho vai conhecer, os amigos vão ter, quando está junto com outras crianças, é mais difícil ainda porque vê, mas a gente precisa pensar melhor nesse uso, né? Para usar de forma adequada, para usar a nosso favor, em nosso benefício, né? E tomar muito cuidado com a exposição das crianças pequenas. Porque também quando a gente desliga o celular, desliga a tablet, desliga a televisão, parece mágica que acontece em casa também, principalmente quando tem mais de uma criança, uma brinca com a outra, né? Então, Nossa, eu vejo muito em casa, a gente desliga tudo, o que que eles vão brincar? Vão brincar de boneca, de casinha, de restaurante, é muito mais rico. Ou vão brincar com um cachorro, ou vão ficar na rede lá com aquele ócio criativo, que é importante também. joga, Vão fazer joga uma nada, bola, pega a um bola. papelão, escorrega com o papelão, desce a ribanceira lá, a ladeira, É, o que for, né? Porque tem que ter uma realidade no negócio. Não adianta. É uma forma de comunicação, a gente está usando agora, nesse minuto, né, nesse momento, né? Não vamos falar, não vamos cuspir no pato que a gente come, na verdade, né? Mas ela tem forma, lugar e hora, né? A gente percebe que se você se desprender, você pode começar a ter um processo depressivo, pode ter tudo por conta dessa tela. sim, É exatamente. uma forma. Para ver adolescentes, né, que têm um vício mesmo em dispositivos, isso está muito comum. A Ana Kiguchi aqui também está falando uma coisa importante. É muito complicado você cortar deles e aí escutar deles. Mãe, mas você está no celular, né? Então, mais uma vez, a gente é É, o modelo, né? E é difícil ser o modelo, né? exatamente. Muito Exatamente. É o, difícil. Eu é o acho que que acho que o Newton falou antes aqui, estava perguntando do Piaget, do desenvolvimento, né, do Piaget. Essa teoria que eu falei dos 7 anos até os 7 anos é toda do Piaget, toda essa teoria, né? E ela tem muito a ver com essa evolução nossa, essa forma que a gente está vendo esse dia a dia, que eles fazem mesmo essa situação de espelhamento muito forte e ganha argumento. Quando você está usando o telefone na frente deles ali, é que nem a Coca-Cola, eu não posso mais tomar Coca-Cola dentro de casa, não vai é, tomar Coca-Cola. Eu tomo, não exatamente, pode, não exatamente. adianta nada. Exatamente, foi o que vocês falaram na live lá, né? Do meu filho não come. Adianta falar para o filho Exatamente. não comer e ter em casa? E aí, né? Fica muito mais difícil É que, mesmo. às vezes, eu percebo também uma coisa assim, meio, né, fora um pouco até, mas falta, às vezes, a percepção da mãe que não é o bebê mais, né? Porque o bebê a gente nina, mama, dorme, nina, mama, dorme. Eu gosto muito, toda a consulta de 6 meses, que o negócio vai começar a fazer comida e Uhum. tal, eu faço, até falo para a mãe, olha, você está passando por Esse é o verdadeiro primeiro aniversário seu, porque na verdade, assim, até então, muda a rotina da criança, muda fatores da casa, que são fatores que dorme menos, vai ter que fazer uma mamar e tal. Quando vem os 6 meses, eu falo para a mãe, nasceu outra criança agora para você. É. Porque agora o que tem que fazer? Tem que fazer comida. O supermercado tem influência da criança. O barulho, o que vai fazer na casa tem influência da criança. O ambiente que você está fazendo. Tudo a criança passa a influenciar. E até então a casa era sua. Então, às vezes, principalmente as mães de primeiro, filho e tal, elas têm um pouco dessa sensação, é meu bebê e tal. E às vezes falta, talvez, perceber que bebê já não é mais bebê, eu tenho que tratar ele como criança, né? Sim, Que é o que vai ajudar a sim. desenvolver, a falar, a se comunicar.
Isso, desenvolver autonomia, né, aos poucos, de acordo com a idade, É, muito importante mesmo. É isso aí. legal. E aí, a outra coisa, né, entrando no atraso de fala, né, mesmo no atraso, a gente falou bastante do desenvolvimento, dos marcos, do que é esperado, de como ajudar o desenvolvimento típico mesmo da criança, né, a criança que tem o desenvolvimento típico a desenvolver, mas e quando tem um atraso no desenvolvimento da fala, né? Então, acho que assim, o mais importante é buscar ajuda e fazer uma avaliação específica para investigar a causa. Porque o atraso na fala, ele é uma manifestação, né? Ele não é um diagnóstico. Uhum. Ele é uma É. manifestação e deve ser investigado, porque pode ter aí vários diagnósticos. Então, acho que a gente já falou, né, da importância de garantir as vias auditivas funcionando perfeitamente, perceber como que é a rotina em casa, como que é a estimulação que essa criança recebe, se frequenta pré-escola ou não, né? Pensar aí nos fatores ambientais interferindo nesse desenvolvimento e como que são as estruturas e as funções responsáveis, né, pela fonoarticulação, né, pela fala. Então, como é que está aí a língua, tônus da musculatura, né, movimentação de mandíbula, tudo mais. Tem que pensar nos hábitos parafuncionais também, né? Então, usa chupeta, mamadeira, chupa dedo, rói unhas. E aí fazer uma avaliação mesmo fonoaudiológica, né? Para saber se aquele atraso, se é apenas uma dificuldade, né? Que se as trocas que a criança está apresentando são esperadas para a idade ou não, e fazer uma boa orientação para os pais ou não. Se existe aí Uhum. um transtorno fonológico, um distúrbio articulatório, um transtorno do desenvolvimento da linguagem, uma É. atrofia de fala, ou se está São associado muitos, ao transtorno. são muitos engrenagens nessa máquina, né? Uhum, Então, se uma engrenagem do ouvido não funciona bem, pum, não funciona nada da máquina. Cérebro, se o cérebro não tem, não funciona. O músculo, se o músculo não tem. Então, é todo esse mecanismo, às vezes a mãe muitas vezes não vai ter noção que você tem que fazer uma avaliação desse tamanho e que quanto mais cedo você fizer, melhor. Exatamente. E o tamanho que você tem que pensar, né? isso, Desse problema, o que pode estar acontecendo. São isso, muitos fatores. isso. E quando é, né, algo mais sério, muitas vezes a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe para a gente pensar no diagnóstico, que vai ser um norteador, né? E para ter as estimulações mais assertivas, né? Então, o que que é prioridade em cada caso? Porque cada caso vai ter as suas manifestações, vão ter aspectos diferentes. Então, eu acho que sempre vale buscar ajuda o mais precocemente possível, porque nesse caso, se a gente for pensar, né, no neurodesenvolvimento, nas janelas de oportunidade, o tempo é precioso, né? É, O tempo ali que a gente começa a intervir é muito importante. não, não pode esperar dar 5, né? Que você sempre diz, né? 4, 5 anos. Se a gente deixar chegar nesse ponto, puxa, é muito complicado. É muito difícil. E não é Porque muitas vezes você faz um diagnóstico, você fala, pô, essa pessoa tem tal diagnóstico. E aí eu preciso de uma fisioterapia, uma fono, físio, uma TO, muscular, TO. Eu tenho um problema neurológico, eu preciso de um neurologista, eu preciso. exatamente. Você consegue ter ganhos nessa fase da vida que para a criança é crucial, né? Se a Com gente deixar ir para frente. Com certeza. E a gente sabe que o desenvolvimento da linguagem está ali, né? Está muito relacionado também com o desenvolvimento cognitivo. Assim como o desenvolvimento da fala, propriamente dita, mesmo que seja uma alteração mais simples na fala, né? Um transtorno fonológico, um distúrbio articulatório, vai poder impactar também todo o desenvolvimento da leitura e da escrita, a alfabetização daquela criança. Então, imagina uma criança que tem trocas na fala. Você vai esperar até 5 anos para ver se ela se resolve sozinha.
Lembrando que hoje em dia, com 6 anos, as crianças já são alfabetizadas, né? Então, se ela está com trocas na fala, qual é o padrão ali auditivo que ela vai ter para associar aquele som com o grafema, né? Então, ela tem muito mais chance de ter também uma dificuldade nesse processo. Então, é importante, assim, tem alguma queixa, fazer uma avaliação, porque não é fácil pensar, né? Então, assim, acho que a gente tem que estudar muito para saber diferenciar os diferentes tipos de transtornos de linguagem, né? né? A gente vê que esse tipo de avaliação, às vezes, ela pode até impactar numa vida futura, ali, em termos de algo. O que essa pessoa vai trabalhar, ou que ela não vai trabalhar, ou vai ser a profissão dela no futuro, quanto ela vai ganhar por mês. Você pode impactar naquele momento ali, porque vai estimular o aprendizado. Às vezes é uma coisa simples, é coisa que poderia ter sido resolvida definitivamente. Tem coisas que não podem ser resolvidas definitivamente, tem que ser contornadas, tem que ser tratadas. E você muda a vida de um ser humano, né? Seu Mas filho, né? Na nossa isso, história. né, o ser humano mais importante da sua vida, né? E mesmo para os transtornos que são persistentes, né? É, claro, a gente vai pensar em resolver, não tem cura, vamos dizer assim, mas tem tratamento, tem ganho, tem muita melhora, você vai impactar muito a qualidade de vida daquele indivíduo, né? Daquela criança. Né? E é isso. Eu acho que podia, assim, a gente podia passar um pouquinho explicando mais superficialmente, para não entrar muito a fundo, que não é o assunto da live, mas entre os transtornos, aí a diferença entre os transtornos de linguagem. Perfeito, nossa, legal. Para as mães vai ser sensacional saber mais ou menos para já ter uma ideia também, né? Ah, Isso, puxa, meu filho pode ter tal coisa ou tal outra coisa. isso. Então, eu já falei, assim, da questão mesmo da dificuldade, do distúrbio na articulação do fonema. Então, às vezes tem uma linguinha com um freio curto, que vai estar impedindo a mobilidade daquela língua, ou tem uma hipotonia na musculatura, então vai ser um tipo de trabalho, né? Pode ter um transtorno Uhum. fonológico, que é uma dificuldade em usar corretamente, adequadamente os sons da fala. Depois a gente tem o TDL. Não sei, pessoal. Não sei, pessoal, talvez tenha travado. Vocês estão me ouvindo aqui? Ah, acho que a Vanessa deu uma travadinha, vocês estão conseguindo acompanhar o que ela está falando? Às vezes só travou para mim, não sei. Ah, eu acho que travou mesmo, travou. A Vanessa saiu, ela deve voltar já já. Vamos dar uma guardadinha. A Vanessa estava trazendo vários fatores aí que a gente pode pensar como interferência, né? Então, para a gente lembrar. Legal, obrigado. Dificuldade auditiva, então, primeira coisa a gente tem que pensar mesmo, não consigo, a criança não consegue ouvir, ela não vai conseguir trazer esse, esse, esse fonema, essa palavra para você, se ela não consegue te ouvir, né? Então, deixa eu só ver se a Vanessa ainda está aqui dentro, que ela saiu, acho que ela não voltou ainda para dentro da nossa live. Vou dar uma mensagem para ela também aqui, ver se ela volta para a gente. Então, eu estava falando aí do fonema, né, que é a primeira coisa que você pode pensar, ausculta, né, a criança conseguir ouvir aquilo. A gente fala muito em falta de estímulo adequado, então, às vezes falta aquela criança que fala alguma coisa, ao pai, à mãe conversar com aquela criança. Vou ver se ela caiu aqui, só mandar uma mensagem para ela. Se... Quando ela voltar aqui. Aí voltou. Aí, tá aí dentro. Olha, Ivan, já tava sumindo o barco aqui, Vanessa. Pelo amor, hein? Não sou tão bom assim de fono, não. Eu sei umas coisinhas só, bate-papo. Então a gente tá lembrando dos estímulos,
A audição, os jogos. Voltou. Voltei, Ai, voltei. pronto, voltamos. É assim Olha, mesmo. tá Live é assim vendo? mesmo, não esquenta a Acontece. cabeça. Olha, todas as lives que eu fiz aconteceu isso. Ah, não, acontece, No meio acontece. Nossa, do a gente vai e percurso. volta, não esquenta a cabeça. Então, eu A gente estava até falando, eu estava meio que esmiuçando aí, lembrando o pessoal da dificuldade auditiva, né? São os fatores, né? Que podem sim, estar influenciando aí a falta de estímulo, que você falou, dificuldade cognitiva, você estava. isso. Pode apresentar aí, manda ver. Então vamos lá, daí eu estava falando do transtorno de desenvolvimento de linguagem, que é um transtorno Perfeito. muito prevalente. Se a gente for pensar, ele atinge um em cada 15 indivíduos. E, e aí já é uma dificuldade mais persistente que envolve a linguagem em mais de um domínio, em mais de um eixo, né? Então, ele não se justifica por um outro transtorno pré-existente, né? E as crianças vão ter dificuldade em se comunicar, em se expressar com clareza. Muitas vezes elas também vão ter dificuldade na linguagem receptiva, em compreender, né, o que as pessoas falam. E assim, com o tratamento fonoaudiológico, muitas dessas dificuldades elas podem ser superadas com uma terapia em conjunto, né? Com outros profissionais, com a escola, com a família. O papel da família é fundamental, porque é onde a criança vai receber a maior parte da estimulação. Mas provavelmente nesse caso desse transtorno, ela pode continuar apresentando alguma dificuldade ao longo da vida, né? Uhum, E não tem ainda uma única causa conhecida, a gente já sabe aí que tem relação com aspectos genéticos, embrionários, né? E que ele uhum, pode também impactar o aprendizado da criança, o desenvolvimento da leitura e da escrita, e assim como da interação social. Então, a gente vê nas crianças que têm uma dificuldade na comunicação, na linguagem, tendo também aí muitas dificuldades de relação interpessoal, de fazer amizade, pela própria dificuldade em se expressar verbalmente. Às vezes eles ficam muito frustrados, podem ficar uhum. agressivos, às vezes bater, porque é a forma que ele encontra, né, de se comunicar. E aí, A gente já vi casos assim que parecia um mutismo seletivo mesmo, daqueles clássicos, sabe? Porque a gente vê esse, tem estudo específico, né? E tem esse fator que a gente ainda não tem muita, né, toda certeza se é genético ou não e tal, mas às vezes as mães não contam, mas tem o trauma, né? Bota o menino para falar com a avó, com o vô, ai, canta aquela música que você canta, trava, sim, trava, não fala mais com mais ninguém. Então, tem várias formas disso aí tá acontecendo. sim, tomar cuidado, né, em expor a criança, né? Fala, dá oi. Tem que respeitar, né, uma criança. A gente tem que pensar, será que eu falaria isso para um adulto, né? Assim que eu gostaria de ser tratado, alguém me falando, vai, fala, dá oi para ela, canta essa música. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? E o transtorno de linguagem, daí no caso, é um termo mais guarda-chuva, assim, porque tem Uhum, um transtorno específico de linguagem, né, persistente também, de caráter persistente, que não vai se resolver sozinho, precisa de intervenção, só que eles estão uhum, associados a outras condições. Então, é aquele transtorno de linguagem que pode estar associado a uma deficiência intelectual, há um transtorno do espectro autista, né? Uma deficiência auditiva, uma alteração neurológica. Então, aí a gente chama de transtorno de linguagem associado a essa condição. uhum, E a apraxia de fala, que eu super indico chamar a Denise Gil, não sei se ela ainda está aí, para depois fazer uma live só uhum. sobre isso, tá? É um tema Legal. muito relevante também, atual. Então, é uma dificuldade, no caso, é um distúrbio neurológico na programação motora da fala. Então, olha só, a criança tem a ideia do que ela quer falar, mas as áreas do cérebro que vão fazer o planejamento e a coordenação desses movimentos para articular aquele som, aquela sílaba, aquela palavra, elas estão funcionando de uma forma alterada, tá? Então, isso na ausência de déficits, né, neuromusculares. Então, Uhum. é importantíssimo. Não tem uma paralisia cerebral, não tem uma epilepsia que seja tenha ocasionado várias hipóxias, não tem nada que tenha lesado ali. Isso, exatamente. Né? Então, a criança Essa é
A criança pensa, mas não consegue pôr para fora. Isso. Às vezes, essa que chega a fazer a gagueira, o clássico de tentar falar e não conseguir, Não vai necessariamente, por aí, não não necessariamente necessariamente. pode apresentar uma gagueira, mais uma fala muito limitada, ininteligível. As trocas, elas são inconsistentes e assistemáticas. Então, não é aquela criança que sempre vai falar tachoio para cachorro. Uma hora ela fala Uhum, tachoio, outra hora ela fala tachoio, outra hora. E você vê uma dificuldade grande em coordenar os movimentos. Então, assim, às vezes, mesmo quando você dá outros movimentos para fazer com os lábios, com a língua, e a coordenação desses movimentos é muito difícil para ela. O planejamento e a coordenação desses movimentos, né? E o vocabulário é muito limitado, né? E é uma fala de muito difícil compreensão e é um trabalho assim daí que precisa de uma intervenção mais a longo prazo. Eu vi que tinha alguma pergunta sobre isso, o tempo de intervenção. Então a gente sabe é, que tem melhora, mas é uma intervenção mais a longo prazo e é muito, muito, muito importante ter a repetição, ter a estimulação em casa também. Então normalmente ele vai frequentar a fono 2 vezes por semana, a fono vai passar exercícios para casa e precisa fazer esses exercícios em casa, porque tem que ter repetição mesmo, tá? uhum. Então, Tarefa, né? isso, A exato. tarefa, fazer em casa, homework, É. E aí, mais uma vez, a importância da colaboração e da participação da família, né? Acho que para tudo, né? com certeza. Você tem que ter essa coordenação, né? E ter quem faça aderência ao tratamento, né? Porque, puxa vida, é complicado, né? É, Você. É o que a gente está falando mesmo, é questão de qualidade de vida, isso. é questão de abertura de futuro. Isso. E Cara, eu vejo em casa, minha filha, o tanto que ela fala, e as pessoas falam, nossa, sua filha fala bem. Hoje pergunto, quando escuto, às vezes, falam, nossa, vocês são professores, vocês são. Porque ela fala bem. Então, uhum. a gente vê o quanto abre a porta, parece que aumenta o carisma da pessoa, né? Sim, está muito relacionado com as habilidades, né, de interação interpessoal, com certeza. E hoje em dia, né, o quanto é importante você ter boas habilidades comunicativas, quantas portas não te abrem, né? Exatamente Uhum, isso. E exatamente. uma outra pergunta que tinha mandado, agora eu lembrei, eu até fui consultar uma amiga minha, porque eu não sou especialista nessa área, fui consultar e eu vou já fazer a propaganda dela aqui. É uma Boa. pergunta sobre o bilinguismo, né? Se o bilinguismo Hum, atrasa a fala. Então, eu já fui. ouvi isso, hein? Já tinha ouvido essa história. A Tinha um gente colega meu pensa, né? que o pessoal fala, é meio lenda, né? Então, eu fui consultar a Isa, que o perfil dela é Fono Pé na Estrada. Sigam, ela é uma fono Olha, minha, ela é minha bichete de faculdade e hoje ela mora na Suíça. O marido dela foi trabalhar cara, lá e ela está fazendo um trabalho muito bacana lá de, de você estimular a herança cultural da sua língua materna. É muito legal o trabalho dela e ela tem um perfil muito bacana aqui no Instagram. Então, assim, o bilinguismo não, ele não causa um atraso de fala, tá? Pelo contrário, é uma estimulação muito rica que você dá para aquela criança. O que confunde um pouco, e aí sim o que pode fazer uma confusão na cabeça da criança, é quando você mistura as duas línguas, né? Então você começa uma frase em português, começa depois em português, mandarim, alemão e faz aquela mistura. Então é importante que a criança saiba quando que ela vai usar cada código. Ah, então eu vou na escola, se eu frequento uma escola bilíngue, né, internacional, naquele ambiente eu vou usar aquela língua. Ah, em casa, minha mãe é de tal país, então com ela eu vou usar aquela língua. Então a gente precisa ter essa consciência. Mas não, os estudos não mostram, até a ASHA, né, que é a Associação Americana de Terapeutas da Fala, também emitiu um documento sobre isso e mostrando aí que a maioria dos estudos apontam para que o bilinguismo não causa atraso no desenvolvimento da fala. E muito pelo contrário, até eu e o meu marido, quando a minha primeira filha nasceu, ele falava só em inglês com ela e eu só em uhum, português. É claro olha que só. aí veio o segundo filho, a gente não mudou de país, né? Continuou aqui no Brasil mesmo.
e veio o segundo filho e a gente não conseguiu levar para frente isso. Mas Uhum. ela tem uma audição muito melhor para os fonemas da língua inglesa, né? Então, assim, Uhum. hoje ela fala pouco inglês, ela recebe só o inglês da escola, mas as palavrinhas e o que ela fala é com um sotaque perfeito, muito melhor do que o Uhum. meu, que aprendi Que depois de, aprendeu depois. né? Então é uma super estimulação. É, a gente teria um problema nesse planeta se a gente tivesse relação com uma fala com bilinguismo, né? Porque mesmo a Suíça, né? Você fala suíço, Sim, alemão, alemão, tem região da Suíça que é francês, Canadá, que tem regiões que tem francês, tem inglês. sim, Nossa, quantos países, né? Na Europa inteira é praticamente assim, né? Eles praticamente. aprendem tudo junto, aprendem Exato. todas as línguas junto. Eu acho que na maioria dos países desenvolvidos, você vai no supermercado, caixa ali, fala inglês fluentemente. Inglês. Então, é uma coisa a se pensar mesmo. A gente tem que estimular desde de pequeno, e a criança pequena, ela tá mais apta, né? Ela tá mais apta a aprender, sim, com certeza. Absorver, com certeza, né? O cérebro mais novo ali, na Uhum. formação, esse é o momento de aprender mesmo. Ex- Já ter uma habilidade diferente, né? Isso, exatamente. E que mais? Que mais, Vanessa? Sobrou alguma pergunta aí da turma que mandou para você? Como é que foi? Estou tentando lembrar das perguntas, mas eu acho que eu abordei todas. Se ficou alguma, Foi, acho que foi. As que eu mande mandei para você, você falou da praxia na e do bilinguismo, fala do bilinguismo, dos marcos do desenvolvimento, quando que atrasa, não. quando que atrasa, o que observar na criança, né? Então, o profissional de saúde, ou o professor é um parceiraço nosso, né? Né? Acaba Nossa, recebendo 100%. muita criança de escola. Eu recebo muita criança de escola. Então, o que observar? Não é só o desenvolvimento da fala, é muito antes disso, né? Então, a criança que entra pequenininha na escola, como que ela se relaciona com os amigos, como que está a intenção comunicativa dela, a compreensão, como que está o jogo simbólico, né? Como que é o brincar. Então, antes de aparecer a fala, a gente já tem que observar e se tiver alguma dúvida, pontuar, né, para a mãe, orientar, procurar sim uma ajuda, pelo menos para ouvir uma orientação. E Né? eu acho que as perguntas a gente respondeu todas. E eu acho Uhum. que para a gente finalizar, que já vai dar uma hora, eu acho que de Tá quase. mensagem importante que eu gostaria, que eu ficaria muito feliz se passasse aí para as outras pessoas, é que não existe preguiça. Nenhuma criança tem preguiça de falar, tá? Não. Existe dificuldade e ela precisa receber ajuda, tá? Pode ser ajuda da Uhum. mãe, pode ser uma estimulação mais acertada, ela precisa de ajuda, não tem preguiça, tá? Essa palavra tem que ser banida, não Banida. é? Aham. É, porque ela quer aprender, ela é uma máquina de aprender. É, E você pode simular ou pode estar com algum problema nessa máquina, né? exatamente. Por que esperar, né, para entrar com uma estimulação, né? Exato. E aí a outra mensagem é não esperar até 4, 5 anos, tá? Então, se tem dúvida, se tem dificuldade, se tem alteração, a gente tem aí tantos profissionais hoje em dia, né? Então, intervir precocemente, oportunamente, respeitando aí as janelas de oportunidade para o desenvolvimento, buscar uma ajuda especializada, né? E levantar a bandeira da intervenção precoce mesmo. É o nosso objetivo, né? A gente faz, inclusive, esses momentos de live, de conversa, post, para que, às vezes, uma mãe olha o negócio e fala assim, nossa, mas eu acho que já era o que meu filho está falando. Nossa, mas o doutor falou, nossa, mas, puxa, eu já reclamei isso, o doutor falou que é normal, que isso vai passar. Ah, que ele entende, não tem problema, né? Quando eu era mais recém-formado, eu já vi muitas vezes assim, outra residência, não, espera que ele vai falar, porque ele entende, né? Uhum. Pode entender, mas às vezes é o órgão, Sim, né? exatamente. Exatamente. Então tem muita coisa que você tem que estar sempre o mais cedo possível resolvendo. Muitas vezes quando eu pego algum atrasinho de fala ali, 1 ano e 3, 1 ano e 4, ali eu já falo assim, mas ó, tem uma folha ali, vamos dar uma passadinha.
Nem que seja para a fono falar para você, ó mãe, é só estimular. Exatamente. Porque é melhor você escutar isso da fono do que você deixar o negócio passar. Perfeito, perfeito a sua fala. Né? Exatamente. Nem que seja só para receber uma orientação e para a mãe ficar tranquila, né? A orientação é sempre bem-vinda, né? E Perfeito. é isso aí. Van, vai acabar, tem 10 segundos. Só quero agradecer demais. Muito obrigado. Vou chamar de novo, chamar a Denise, chamar todo mundo. Isso Uma aí. boa noite para todo mundo.